E Fai, antes de a gente entrar em alguns fundos específicos, e o que você gosta e não gosta no setor, hoje eu diria que o fundo imobiliário já não tem muitas dúvidas, o pessoal já conhece o produto, já está investindo bastante, está bem disseminado aí o veículo de investimento. Mas existe alguma coisa que ainda vale a pena esclarecer, algum erro conceitual que o pessoal tem, algum mito que segue perdurando que vale a pena desmistificar? Sempre tem, né? Sobre diversas óticas que tu olhar, vai ter as crenças, né, de que isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona daquele jeito. E eu costumo dizer assim, toda generalização e toda, entre aspas, lacração, toda certeza jogada acerca de um tema, ela é equivocada. Aí, veja bem, eu estou falando mal generalizando que a generalização é ruim, mas calma que eu posso explicar a minha contradição. Quando eu digo que algo é sempre bom ou sempre ruim, fatalmente eu vou estar cometendo um erro em algum momento, porque o mercado ele é muito dinâmico, ele tem sempre um exemplo que serve de exceção para contradizer aquilo que tu acabou de lacrar. Então, eu tenho sempre muito cuidado com todas esses mitos, né, de explicar eles, às vezes, de explicar, tipo, isso aqui o que está por trás dessa crença é isso, mas olha só, não necessariamente funciona assim por causa disso, daquilo. A gente mais cedo conversou em outra ocasião que o fato de os fundos imobiliários agora, recentemente, permitirem operar vendido, né, existir o BTC, quer dizer, você conseguir alugar uma cota, vender ela para depois recomprar mais embaixo, que isso traria mais volatilidade para os fundos imobiliários, que isso faria com que o valor das cotas caíssem muito, ou pouco, enfim, mas caíssem, porque, afinal de contas, agora alguém pode sustentar uma operação vendida, uma posição vendida neles. Na prática, não é o que a gente vê acontecer por N motivos. Primeiro que a liquidez ainda dos fundos imobiliários não é muito grande, né? Então, fazer esse tipo de operação de forma sistemática, né, com o uso de robôs, com o uso de sistemas, de alguma forma, é muito difícil, muito arriscado para quem tenta fazer isso, logo, claro, praticamente ninguém tenta fazer isso, porque não tem liquidez, o robô se vê perdido, sem liquidez ele trava, né, ele entra num loop infinito, ele simplesmente não tem mais o que fazer. E carregar uma posição vendida em fundo imobiliário é caríssimo, porque ele paga rendimento todo santo mês, quer dizer, todo mês tu dá um passo para trás, grande na tua operação. Então, não é uma coisa que faz muito sentido se carregar e acreditar que ela vai puxar os preços para baixo. Quando eu digo para baixo, é para baixo do razoável, tá? Digamos que a gente tem a linha do razoável aqui, tem para baixo dela e tem o para cima dela. Aqui para baixo, eu duvido que esse tipo de operação faça qualquer diferença. Mas daqui para cima, ela pode sim fazer uma diferença, só que aí eu entendo que é uma diferença benéfica, porque toda distorção de preços no mercado, ela é ruim para o mercado, é bom para o especulador, para o cara mais esperto que sabe aproveitar isso. Uma distorção para cima, se tu pode operar vendido, você consegue ganhar dinheiro partindo dessa distorção para cima, vindo para o que seria um preço razoável. Para baixo disso, quem é que vai querer operar vendido? Né? O risco acaba sendo muito grande. Então, o BTC, ele muito mais ajuda, né, o fato de tu poder alugar as cotas, muito mais ajuda a tornar o mercado minimamente mais eficiente do que trazer uma pressão vendedora e agora as cotas vão cair. Então, assim, tem um quê nessa história aqui que faz sentido, mas é da distorção para cima até o razoável, não do para baixo. Ou seja, de forma alguma, isso seria negativo para o mercado, na minha visão, e é o que a gente vê na prática. Assim, tem muito pouca operação ainda vendida, né? Isso a gente consegue acompanhar, o saldo de cotas alugadas até dando uma dica bem específica, como é que o investidor, por conta própria, consegue acompanhar esse dado? Eu acho que em plataformas, eu sou um que acompanho muito pouco, tá? Eu sou analista desse mercado, só olho isso, mas não olho isso, né? Só olho FIIs. Mas isso é uma coisa que eu pouco olho, porque o meu papel é muito mais olhar fundamento, porque eu acredito, lembra que a gente falou que a forma como eu gosto de investir, em que cabeça eu gosto de investir, com essa minha cabeça não faz sentido eu olhar para BTC.
Claro. Então olha muito pouco. Então como é que tu vai olhar? Cara, tu vai olhar e, sei lá, liga pro teu assessor, ele tem essa informação lá no sistema dele. A B3 e alguns sites eles informam os papéis mais alugados, mas é mais comum, de fato, em ações. Né? É bem mais líquido isso. Né? Mas, cara, o investidor mesmo corre para onde? Pô, liga para o assessor aqui, o assessor tem essa informação na mão, né? Então, assim, use o seu assessor, né? Liga para o cara, pergunta, ele vai ter todas essas informações. O operacional disso, como é que faz? Pô, liga para o teu assessor, até porque cada corretora eventualmente vai ter um operacionalzinho diferente, então corre para o assessor. Essa resposta aí ele tem e ele vai te dar a resposta exata dentro da plataforma onde você opera, né? Boa, muito bom. Felipe, eu tenho pergunta aqui, se você não entrar na minha frente, eu vou colocando elas, hein? Aproveitando essa questão de mitos, assim, uma dúvida que o pessoal sempre pergunta se a gente vai formar aquela parte da carteira de investimentos, que a gente vai pensar num patrimônio e que a gente vai ter aquela rentabilidade, focar na rentabilidade, tudo bem. Mas se eu for trabalhar com um viés mais especulativo, crescimento patrimonial, uma dúvida que os clientes têm análise técnica, ela funciona para fundos imobiliários? Tu usa análise técnica? Porque geralmente quando o pessoal vai operar ações, por exemplo, a gente faz um filtro das melhores ações. O PL, o preço versus lucro está atrativo, ela está barata, o ROI, o retorno sobre a operação está alto, a empresa tem um retorno super bom, a dívida bruta sobre PL, ela está pouco endividada, beleza. Peguei vários critérios fundamentalistas e aí eu vou tentar pegar um melhor momento de compra usando análise técnica. Você faz isso também com fundos imobiliários? Não, cara, eu não faço. Eu sequer olho assim para a análise técnica. Isso não significa que eu não abra um gráfico de cotação para entender a história que os preços me contam, como é que aquilo ali se comportou ao longo do tempo. Mas é para isso. Isso sequer faz parte da minha análise. Isso cara, quem é que não olha para um gráfico, né? Seja lá do que for. Mas eu não uso análise técnica de forma alguma para definir qual fundo que eu vou comprar, ou sequer quando, ou qualquer coisa do tipo. Por que eu não faço isso? Porque eu entendo que os fundamentos do fundo imobiliário, eles são tão fáceis, entre aspas, né? Fácil é sempre relativo, né? Para quem conhece é fácil, para quem não conhece é extremamente difícil. Mas coloca do lado de ações, bom, o fundamento do fundo imobiliário é muito mais fácil de identificar. O próprio preço de referência dele é muito mais fácil de identificar do que o que seria o preço de referência, o preço justo de uma ação. O preço justo de uma ação é uma loucura, é uma discussão filosófica. Qualquer um fica horas e horas e horas e não se chega em consenso algum. Quando chega, deu sorte, porque cada cabeça tem o seu juízo e vai pensar uma coisa diferente. Em fundos imobiliários, tu tem uma coisa que ajuda muito, mas muito, muito, muito na hora de pensar assim, será que o momento é certo de comprar ou não? Cara, olha para o valor patrimonial dele. Eu sei que olhar para esse indicador, ele tem uma série de defeitos, ele não é perfeito, ele não vai funcionar sempre. Vamos combinar, é de longe o melhor que o investidor tem, e eu me arrisco a dizer, é o melhor que o próprio analista profissional tem. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.